Boa noite a todos. Eu sou Nilva Bortoleto, eu sou coordenadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Nós chegamos ao último debate deste primeiro dia do Congresso. E para finalizarmos com chave de ouro, a discussão dessa mesa será avanços e desafios do câncer no Brasil. Os palestrantes serão os líderes dos GTs do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E para contextualizar, eu farei uma breve apresentação inicial a todos. O movimento Todos Juntos contra o Câncer. O movimento foi criado no ano de 2014 pela Merula Stigall, que teve a visão de fazer um movimento que congregasse todas as associações brasileiras relacionadas ao câncer. O objetivo do movimento é fazer cumprir a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, o que significa melhorar a atenção oncológica em todo o nosso território. O movimento, a espinha dorsal dele é a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, como eu disse, em suas 8 diretrizes, que começamos com os princípios gerais, promoção, prevenção, chegando até comunicação em saúde. E o movimento tem uma estrutura. Nós temos um conselho estratégico, que é formado basicamente pelas sociedades médicas representadas pelos seus presidentes, que têm como função nos orientar e discutir os principais pontos que entram nos debates do movimento. Temos os grupos de trabalho, que na verdade os grupos são a força motriz do movimento. Os grupos seguem a Declaração para a Melhoria do Câncer no Brasil e eles se organizam em torno das ações necessárias para melhorar a atenção oncológica. Hoje, nós temos aqui 5 líderes de 5 grupos, mas nós temos mais 6 grupos atuando e eu vou brevemente apresentar quem são os componentes. Então, nós temos o grupo de cuidados paliativos, a Tânia Tonezer é líder, nós temos a Tassiana Bertolino, a Vanessa Caran e também temos a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos como os nossos consultores. Temos o grupo de dados públicos e privados, a nossa líder é a professora Ana Maria Malik, faz parte o Fábio Fedose, o Bruno Matos, a Carolina Mota, o Júlio César, a Rosana Lara, a Ana Paula Goulart, a Fernanda Mussolino e a Nina Vitória Menezes de Mello. Temos o grupo de humanização. A líder do grupo é a Rosana Junqueira, da Arte Despertar. Temos a Marina Rosenfeld, Thaís Violi, Rita de Cássia Calegari, Laís Fonseca, Kátia Silene da Silva, Andréia Pavei Soares, Rita de Cássia Bonizanolo, a Silvia Nakashi, a Maria Gozani e a Vera Bonato. Temos um GT bastante recente, que foi criado este ano, que é o GT de agrotóxicos. Temos a Isabelle Novelli, a professora Larissa Bombardi, que é a líder do grupo, e o doutor Davi Liu. Temos o GT de rastreamento e diagnóstico. A líder é a doutora Marina Debrou. Temos o doutor Cláudio Caselli, a Juliana Souza e Melissa Pereira, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Temos o GT de prevenção primária, que é um grupo que está em reestruturação. A ACT é líder do grupo, na pessoa da Joana Cruz, da Maria Júlia, e temos a Melissa Ribeiro, que já faz parte do grupo. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todas as pessoas, a todos os profissionais que fazem parte dos grupos de trabalho. É um trabalho voluntário, onde as pessoas trazem o melhor de si para colaborar para o outro. Eu queria muito, em nome do movimento, agradecer a todas essas pessoas. A coordenação do movimento, eu sou a coordenadora, mas eu não faço isso sozinha. A gente tem ali o grupo de políticas públicas, representado pelo Tiago, pela Thalita, pelo Eduardo, pela Nayara e pelo Fábio. Então, é um grupo de políticas públicas que trabalha focado no Todos Juntos contra o Câncer.
E nós temos um planejamento, e o planejamento é a nossa declaração para a melhoria do câncer no país. Então, esse é um documento que foi construído por mais de 200 organizações aqui no país, que tiveram a chance de contribuir, de dar os seus aportes, que mostra que um diagnóstico preciso de qual é a situação do câncer no Brasil, do ponto de vista das 8 diretrizes da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e que mostram as soluções, aquilo que deve ser feito para melhorar a atenção oncológica. E é essa declaração que ampara o trabalho dos nossos grupos. E é isso que eu tenho a dizer a vocês. Então, agora eu vou apresentar para vocês os componentes dessa nossa mesa. Bom, eu começo apresentando a doutora Sônia Dainese. Ela fez medicina pela Universidade de São Paulo, doutorado em medicina preventiva na FMUSP, MBA na Fundação Dom Cabral. Ela foi diretora médica da Ventis Behringer e UCB e atualmente ela está na Receptabio. Ela coordenou o núcleo de apoio à pesquisa clínica do HCFMUSP, quando de sua criação em 2005. E ela é membro do Conselho da SBMF, tendo sido presidente dessa sociedade de 2004 a 2005. Quero apresentar a doutora Alice Francisco. Como eu disse, nós temos aqui os GTs. A doutora Alice, ela é líder do GT de saúde feminina. Ela é mastologista, ginecologista, com especialização em imagem da mama e aconselhamento genético no câncer hereditário, e ela é diretora da Maple Tree Cancer Alliance Brasil. Seja muito bem-vinda. Agora eu vou apresentar para vocês o Wilson Folador. O Wilson é líder do GT de acesso e tratamento. Ele é gerente executivo ele é doutor em farmácia, mestre em farmacologia e farmacêutico pela USP. Ele é coordenador do GT e ele tem aí uma carreira brilhante na área de farmacoeconomia, é um dos pioneiros aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Wilson. Vou apresentar a Denise Martins. A Denise Martins é farmacêutica bioquímica pela Universidade de São Paulo. Ela é pós-graduada em administração e marketing. Atualmente, ela é gerente de comunicação e marketing, ensino e pesquisa na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALI. O pessoal tem um currículo poderoso, né? Eu sou só coordenadora do movimento, mas tá bom. E vou apresentar agora a Simone Simon. A Simone, ela é gerente executiva de marketing CRM do Grupo Oncoclínicas. Ela é coordenadora do GT de comunicação do movimento TJCC e ela também faz parte do Conselho Estratégico do movimento, sendo responsável pela área de comunicação. Seja muito bem-vinda. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Então, agora eu chamo a Sônia Dainese para que ela compartilhe conosco um pouco do que o GT de pesquisa clínica tem feito nesses últimos 12 meses. Olá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aos organizadores, aqui hoje representados pela Nilva, mas também a querida amiga Merula, pela oportunidade de poder falar aqui para vocês um pouco desse nosso trabalho na área de pesquisa clínica. Esse aqui é o nosso grupo. Eu, na verdade, não sou a líder desse grupo, o líder é o Francisco Sanches, que é da Abracro, mas que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje e me passou essa oportunidade de falar para vocês um pouco sobre pesquisa clínica. Além do Francisco, a gente tem no grupo o André Gomes, que representa a Aliança de Pesquisa Clínica do Brasil, o Luiz Martinez, que representa o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Nelson Correia, que é especialista em pesquisa clínica e pesquisador do Observatório de Oncologia e da ABRALI, e eu que represento aqui nesse grupo a SBMF, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho desse tema, a primeira coisa é
harmonizar os conhecimentos, né? Então, o que é pesquisa clínica? Em uma frase, a gente pode dizer que pesquisa clínica é a pesquisa feita em seres humanos. Ela avalia a segurança e eficácia de qualquer produto ou procedimento que vá ser usado em seres humanos. Então, através de uma série de testes, ela verifica efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e identifica possíveis reações adversas que podem acontecer com esses novos medicamentos ou procedimentos. É importante a gente entender que a pesquisa clínica é a única maneira de obter dados sólidos o suficiente para dar base para o registro de novos produtos junto às agências reguladoras, como a Anvisa, no caso do Brasil, como a FDA, no caso dos Estados Unidos, sendo a única maneira, portanto, de disponibilizar esses novos medicamentos para a população. E ela é realizada de uma forma muito padronizada, gente. Ela gera dados com alto grau de confiabilidade. É muito rigoroso, é muito detalhe para poder garantir essa confiabilidade. E quais são os atores em pesquisa clínica? Eu gosto de mostrar essa tela porque ela sumariza quais são os atores, né, os participantes desse cenário de pesquisa clínica. Então, aqui a gente vê no centro o investigador, que é o pesquisador principal, o médico, que normalmente acompanha o paciente. A gente tem o Comitê de Ética em Pesquisa, que é um comitê que existe em cada instituição de pesquisa. Esse Comitê de Ética em Pesquisa, que é o CEP, ele tem uma relação com a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Do outro lado, a gente tem o patrocinador, pois muitas pesquisas são feitas de forma independente nas instituições, mas muitas delas são patrocinadas por empresas. Esse patrocinador tem, portanto, um vínculo com o investigador, mas também com a Anvisa, que é a agência que regula e aprova a realização dessa pesquisa clínica. E não menos importante, se não o mais importante, tem o paciente. Não existe pesquisa clínica se esses pacientes não estiverem disponíveis e não forem voluntários para participar dessa pesquisa clínica. Portanto, é fundamental que se dê voz a esses pacientes, que a gente possa ouvi-los e atendê-los da melhor forma possível. Qual é a vantagem da gente fazer pesquisa clínica? Como eu já coloquei, é a única forma da gente trazer um novo tratamento, um novo medicamento para o uso em pacientes. E ela, além disso, disponibiliza opções de tratamento para pacientes que muitas vezes não têm mais outras alternativas disponíveis para a sua doença. Além disso, a pesquisa clínica, tanto a internacional quanto a pesquisa clínica nacional, ela atrai investimentos, ela movimenta a economia, ela capacita profissionais, assim como os centros de pesquisa clínica, ela atua como alavanca de produção científica e inovação, aumenta as publicações científicas do país, fortalece o sistema de saúde do país e aumenta o acesso à saúde. Quer dizer, tem uma série de vantagens de você trabalhar com a pesquisa clínica, né? E esse ano foi um ano muito diferente, né, para todos nós. Essa pandemia nos pegou despreparados, na verdade, e a gente pode dizer que a pesquisa clínica nunca esteve tão presente na mídia como esteve esse ano. Então, as pessoas que nunca tinham ouvido falar de pesquisa clínica, de repente, veem o tema aparecendo nos jornais, nos rádios, na televisão, na internet, enfim. Foi um tema que virou comum, né? E por quê? Porque ele esteve presente tanto através dos vários testes que foram feitos e estão sendo feitos com vários medicamentos, e só para citar o que a gente vem vendo, vem observando com hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, remdesivir, etc. E também, mais recentemente, com os testes de vacinas, onde a gente viu e tem a oportunidade de incluir participantes no Brasil. A maior esperança que a gente tem atualmente para essa pandemia é, na verdade, que uma resposta surja da pesquisa clínica, seja com novos medicamentos, seja com novos procedimentos, ou seja com uma vacina, assim que possível. E o que a gente quer também que fique de legado, né, dessa experiência é que nunca mais se use o termo cobaia para o participante de pesquisa,
pois ele não é um cobaia, ele é um voluntário que vai ser tratado com todo respeito e com toda a atenção. A pesquisa clínica também está presente na declaração do movimento Todos Juntos contra o Câncer, que está disponível no site do TJCC. E quais são os fatos na hora que a gente fala de pesquisa clínica? Nós temos necessidades médicas que não são atendidas. Necessidade de realizar pesquisas com qualidade. Há, entretanto, uma burocracia ainda que atrapalha o processo de autorização de novos estudos. E não há uma lei específica para a pesquisa clínica. Para vocês terem uma ideia, existe uma lei para a pesquisa em animais, mas não existe uma lei para a pesquisa clínica. E na declaração do TJCC, o que a gente pede, o que a gente quer atingir? Então, é ampliar o acesso aos pacientes para que eles possam participar de estudos clínicos que possam trazer benefícios a eles, uma análise ágil das pesquisas clínicas, tanto no sistema ético, representado pelo CEP e pela CONEP, como eu mostrei no início da apresentação, quanto pela análise técnica feita pela Anvisa. É importante ter também um registro ágil de medicamentos oncológicos novos, que possam trazer novas esperanças para os pacientes. Queremos ajudar na capacitação de profissionais e instituições em pesquisa clínica. Tentamos trabalhar numa plataforma brasileira de divulgação de estudos clínicos que seja um acesso fácil para os pacientes e para as equipes multidisciplinares que nela trabalham. E a gente quer, acima de tudo, uma sociedade conscientizada sobre a importância da pesquisa clínica como uma possibilidade de acesso ao tratamento do câncer. Esse ano a gente também trabalhou muito num projeto de lei, que é o projeto de lei 7082 de 2017, que nasceu em 2015 a partir da experiência de um participante de pesquisa lá no Hospital de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei iniciou a sua tramitação no Senado em 2015, conhecido como PL 200 de 2015, através da senadora Ana Amélia, e ele foi sofrendo diversas atualizações e ao longo de todo o debate, que é natural acontecer com esses projetos de lei, e desde 2007 ele está em análise na Câmara dos Deputados, e agora nas últimas etapas de análise. Esse projeto de lei busca harmonizar os princípios e as diretrizes que norteiam a pesquisa clínica no Brasil, garantir a análise ética da pesquisa com seres humanos, com papéis e responsabilidades bem definidos, tanto para os CEPs como para a CONEP, desburocratizar a avaliação ética, dando mais celeridade, mais transparência nos pareceres, mantendo, obviamente, toda a ética desse processo e melhor delimitar os prazos para essas análises éticas e regulatórias. Dessa forma, as principais ações do Grupo de Trabalho de Pesquisa Clínica desse ano estiveram focadas desde o início para o trabalho desse apoio ao projeto de lei 7082. Sempre trabalhamos buscando diálogo, já fizemos esse diálogo com o coordenador da CONEP, Dr. Jorge Venâncio, e mais recentemente com o coordenador da COPEC, da Anvisa, que é o Cláudio Osvan, que também vai participar e está participando desse movimento esse ano. Nesse ano, então, finalizando, o nosso apoio foi focado no PL 7082, através do mapeamento de todos os parlamentares envolvidos no tema, contatando e esclarecendo sobre o tema, publicando uma nota pública no TJCC a favor do PL, no final de abril desse ano, divulgando o tema, como a gente está fazendo aqui agora com vocês, e mantendo um diálogo aberto com todos os atores envolvidos nesse processo. E, nesse finalzinho, eu queria agradecer a vocês pela atenção e só dizer que pesquisa é opção de tratamento, pesquisa é acesso e, acima de tudo, pesquisa é esperança. Um beijo para vocês e obrigada pela atenção. Muito bom. Depois teremos oportunidade de interagir com a doutora Sônia e fazer as perguntas
sobre pesquisa clínica e nos aprofundar sobre o tema. Eu agora quero chamar a doutora Alice Francisco, que é líder do GT de Saúde Feminina, que vai compartilhar conosco as ações desse GT nesses últimos 12 meses. Olá, eu vou relatar a vocês sobre o nosso trabalho no grupo de trabalho de câncer feminino. Os membros do nosso grupo sou eu, Alice Francisco, eu sou médica mastologista e ginecologista, como a Nilva já explicou para vocês. Eu dirijo uma ONG chamada Maple Tree Brasil e coordeno um portal de informação em saúde, que é a Pense Pink. A Mirna, que é gerente geral da Américas Amigas, a doutora Juliana Francisco, que é consultora médica do Instituto Avon e mastologista, a Renata Rodovalho, que é gestora de parcerias do Instituto Avon, e a Mariana Nars, que é biomédica e atua em dados e informações em saúde da Moca Info. Nosso grupo tem como missão auxiliar na redução da incidência e morbimortalidade por câncer em mulheres, através principalmente do incentivo à implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E um dos objetivos, uma das nossas missões, era uma avaliação do panorama atual do câncer feminino para que nós pudéssemos propor ações. Além disso, orientar no controle e redução do câncer de colo de útero, que é uma neoplasia extremamente prevenível, e a gente conseguiria isso através de educação em saúde e ampliação das campanhas relacionadas à vacina do HPV e também do Papa Nicolau. Além disso, o encaminhamento ágil e adequado de mulheres com exames alterados, fossem eles o Papa Nicolau ou a mamografia, trazendo um impacto social positivo às mulheres, de forma que elas conhecessem os seus direitos de saúde de uma forma geral. As nossas realizações nesses últimos 12 meses foram principalmente os indicadores de câncer feminino, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo de útero. Esses indicadores, eles mostram para a gente qual é o contexto atual do câncer de mama e do colo do útero, através dos registros que nós temos de base de dados atuais e conseguem propor ações para melhorar esse cenário atual. No câncer de mama, foram avaliados os dados de base de dados desde 2012 até 2009, e através dessa análise a gente consegue propor ações para melhorar o cenário que nós temos hoje em dia. Nos indicadores de câncer de mama, só algumas tabelas que vocês vão encontrar nesse dashboard, ele está disponível no site do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Vocês conseguem consultar, por exemplo, quais são os centros de tratamento do câncer de mama disponíveis em todo o país. E é possível consultar por tipo de estabelecimento, por região, por estado. A gente pode ver também o número de pacientes que realizaram procedimentos de quimioterapia, de hormonioterapia, o número de pacientes tratadas no SUS por faixa etária, por estádio da doença, é possível consultar também, número de casos, número de óbitos, todos esses dados estão disponíveis nos nossos indicadores. Do câncer de colo de útero, também vocês encontram todas essas informações. Quantidade de centros de tratamento, também conseguimos consultar por estado, por região, por tipo de estabelecimento, número de óbitos, número de casos, evolução do número de casos ano a ano, isso também desde 2012 até 2019 estão disponíveis. Então esses dados estão disponíveis para todos, como eu disse, está no site do movimento, e conseguem dar um panorama bastante recente, de 2012 para cá. Nós temos intenção de fazer a atualização, a pandemia nos atrasou um pouquinho por esses dados, mas em breve vamos fazer a atualização aí, para que a gente possa propor ações aí de melhoria da saúde da mulher. Muito obrigada. Esses dados são muito interessantes, doutora Alice? E eu acho que uma coisa importante é que agora muitas organizações que estão nos assistindo, elas podem usar esses dados, elas podem usar junto à Secretaria de Saúde do município, à Saúde de Secretaria do Estado. A gente tem os filtros, por estados. Então, é muito importante que as outras organizações se apropriem desses dados,
Esses dados são públicos, então eles estão no site do movimento justamente para que todo mundo possa fazer uso deles da melhor forma e tentar melhorar a sua região, que assim a gente vai conseguir melhorar a atenção oncológica como um todo. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Bom, então, seguindo com temas importantíssimos para a atenção oncológica, nós vamos chamar agora o Wilson Folador. O Wilson vai falar sobre um tema extremamente importante, que é acesso e tratamento, que é tão discutido, o tratamento do câncer no Brasil, né, Wilson? É isso aí. Então, vamos ver o que o Wilson vai nos contar, o que o grupo tem feito nesses últimos 12 meses. Fale tudo, não esconda nada, não? Não me esconda nada, Exato. Wilson. Então tá. Bom, boa noite a todos. Agradeço também a oportunidade por estar aqui e também agradeço em nome do nosso grupo e agradeço também ao meu grupo de acesso e tratamento, que é composto pelas pessoas que estão aqui, a doutora Anamélia Livinali, a doutora Elaine Lazzaroni Moraes, o doutor José Francisco Comenali Marques, a doutora Rita Vale e eu. E mais alguns outros colaboradores que nós estamos mencionando aqui, do quais participa a Nilva, participa a Nayara e alguns outros colaboradores mais esporádicos, mas que também nos ajudam muito, que é a Vitor Hugo Travassos, Bruno Abreu e Ivo Bucareschi. E vamos dizer o seguinte, essa questão de acesso e tratamento é uma coisa, como a Nilva mencionou, é extremamente importante. Porque o que é acesso? Muita gente fala essa palavra, hoje em dia essa palavra está na boca de todo mundo, da indústria farmacêutica, de provedores de serviços, pagadores. Acesso, na verdade, é o seguinte, nós sempre estamos vendo sobre a questão de pesquisa, sobre a questão de fornecimento de medicamentos. Tudo isso, quando a gente fica discutindo, existem vários obstáculos que podem acontecer na questão do paciente conseguir obter o seu medicamento. Porque a gente está cansado de ver que existem tratamentos muito bons, muito eficazes, muito seguros, mas que às vezes, por questões diversas, eu vou mencionar algumas delas, esses medicamentos não chegam aos pacientes. Então, o trabalho do nosso grupo é exatamente tentar encontrar quais são os obstáculos, quais são os problemas e tentar discutir de que forma que nós podemos oferecer um acesso ou localizar ou conseguir esses tratamentos na quantidade, na qualidade e no momento que os pacientes precisam. Vocês veem que isso assim, é uma coisa que é de extrema importância. Não adianta, a gente pode às vezes ter um medicamento extremamente eficaz, seguro, mas se ele não chega no paciente, não adiantou nada, né? Nós podemos ter toda a qualidade do mundo, mas ele tem que chegar na mão do paciente. E aí estou falando de tratamento, mas pode ser tratamento, podem ser processos diagnósticos, pode ser até mesmo hospitalização, cirurgias. Nós não estamos falando da qualidade desses procedimentos, mas nós estamos falando a princípio de que esses produtos, esses serviços têm que estar presentes e disponíveis para o paciente no momento que ele realmente precisar. Então, por que isso acontece? Eu acho que todo mundo tem uma ideia disso, né? Os tratamentos para câncer, eles são onerosos. Eles são onerosos e são... esse fator de ter um custo alto gera uma clara dificuldade das pessoas para poder adquirir isso com recursos próprios. Então, as pessoas dependem muito dos sistemas de saúde público e privado para alcançar esse tratamento. E, às vezes, não só isso, mas também pode acontecer que os tratamentos que são oferecidos, existem tratamentos melhores, tratamentos que podem oferecer resultados melhores, com menos sofrimento, porque todo mundo sabe que alguns tratamentos para câncer são realmente causadores e efeitos adversos muito desagradáveis. Então, nós estamos sempre buscando discutir essas questões e vendo de que jeito que nós podemos melhorar esse acesso das terapias melhores para as pessoas. Então, é muito evidente que se a gente não alcança esse resultado, né, se a gente não consegue oferecer os tratamentos na qualidade, na quantidade e no momento certo, isso pode fazer uma diferença completa entre vencer ou perder a batalha contra o câncer. Um paciente que, de repente, deixa de conseguir um ciclo de tratamento, já pode significar que aquele processo tumoral, aquele câncer que está surgindo nele, pode começar a haver uma multiplicação de células resistentes. Isso pode começar a significar uma recidiva mais precoce, um agravamento mais rápido. Então, nós precisamos ter esses tratamentos de uma maneira precisa, de qualidade, no momento certo, com a qualidade certa. É lógico que isso, assim, é uma discussão que envolve muitos aspectos, muitos. A gente, às vezes, no grupo, nós ficamos discutindo N coisas.
mas nós precisamos focar em algumas delas, né? Então nós focamos, por exemplo, a questão de preços, a questão da falta de medicamentos, que é o principal que nós vamos falar daqui a pouquinho, são os problemas estruturais ou gerenciais, porque às vezes os medicamentos podem não estar chegando na ponta, podem não estar chegando no paciente por causa de problemas de estrutura. Não tem estrutura para transporte, não tem estrutura para estocagem, o gerenciamento pode não ser adequado. Pode ter interesses secundários também em fornecer ou não fornecer o medicamento por causa de custo. Isso pode envolver vários aspectos. Existe um problema de falta de integração no sistema de saúde, então muita gente sabe que às vezes o paciente ele recebe a prescrição do médico, mas ele tem que ir a um outro lugar para conseguir dar prosseguimento ao seu diagnóstico, prosseguimento ao seu tratamento. Aí quando ele chega nesse outro lugar, às vezes a informação está perdida nesse meio, aí ele tem que voltar depois para o médico. Então essa falta de integração também, nós procuramos discutir isso. A qualidade da informação é muito baixa, enfim, tem N problemas como eu tinha mencionado. E nós estamos, dentro dessa proposta de trabalho, nós ficamos discutindo e tentando identificar quais são os problemas que estão prejudicando esse acesso, né? Tentando fazer com que essas terapias possam realmente chegar nos pacientes. Mas, como eu mencionei, são muitos problemas ao mesmo tempo. Então, nós buscamos esses problemas, discutimos quais são e tentamos encontrar ideias ou apresentar ideias como é que a gente poderia corrigir esse problema. E apresentar essas propostas dentro do seio do TJSC, para os outros grupos ou para a Abrale, enfim, nós tentamos discutir isso de uma maneira que possa realmente partir da discussão para a prática. E também colaboramos em discussões que envolvem os temas dentro da nossa área de competência, em qualquer outro fórum que a gente participe. No momento que nós estamos trabalhando, assim, estamos tendo reuniões mensais, online, né, como óbvio, né, por causa da questão da pandemia. Temos participado de reuniões, por exemplo, na ANS, quando teve agora a renovação, a revisão do rol de procedimentos. Estivemos presentes, ajudando nas discussões para tentar fazer a melhoria do rol de procedimentos. E um dos grandes focos nossos agora é na falta de medicamentos essenciais. Porque, curiosamente, alguns medicamentos são medicamentos mais antigos, eles estão faltando no mercado. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, a actinomicina, bleomicina, carbustina. Né? São medicamentos antigos, que talvez até por causa do preço baixo que eles têm, eles estão faltando no mercado. E são, às vezes, medicamentos que não têm uma substituição, não tem nada que possa ser colocado no lugar deles. Então, o que a gente faz com um paciente quando, de repente, ele está precisando de um medicamento, que é um medicamento teoricamente simples e que está faltando no mercado? Então, nós estamos tentando ser o primeiro alerta, tentando gritar antes que essa falta realmente ocorra que se torne grave. E aí essas faltas, elas têm sido, às vezes, temporárias, às vezes só um problema de regulação, um problema de distribuição, e em alguns casos as faltas têm sido definitivas, porque às vezes a indústria que produzia o medicamento, ela deixa de produzir por interesses comerciais, e aí o medicamento passa a faltar sistematicamente. E aí, quais são as providências que a gente tenta? Nós estamos tentando fazer discussões internas, estamos tentando trazer pessoas de fora que nos ajudem a tentar aprofundar a discussão do problema e tentando sugerir possíveis correções. E aí isso gera notificações para as organizações que compõem o grupo TJSC e Abrale. Né? E aí a nossa frase que a gente poderia fazer para fazer o fechamento disso é que o tratamento adequado, o acesso a esse tratamento adequado é a chave para evitar o agravamento, para corrigir a disfunção, para curar a doença e para reduzir o sofrimento. Sem acesso ao tratamento, todas as ações em saúde têm o seu significado reduzido ou anulado. Então essa é a mensagem do nosso grupo. Eu agradeço de novo a oportunidade e passo de volta a palavra para a Nilva. Obrigado. Muito obrigada, Wilson. Esse é um tema bastante vasto, aliás, como todos, né? Se nós fôssemos, nós precisávamos de um congresso inteiro falando só sobre cada tema. Eu acho que a questão das drogas, que são drogas antigas e que hoje não existem no mercado, é uma situação bastante preocupante. Os pacientes estão ficando desassistidos. E eu ensaiei tanto, né? E isso acaba prejudicando os desfechos. Então, realmente é um tema muito importante. Exato. Bom, mas o Wilson falou bastante aí que o tratamento, o custo do tratamento. Então, agora quem vai conversar com a gente é a Denise. E a Denise vai justamente falar sobre isso, sobre o financiamento em oncologia. O que o grupo está trabalhando? Esse é um tema bastante complexo também. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Agradeço, é muito bom poder fazer parte desse movimento. O GT de financiamento
é um GT que faz parte eu, o Andreas Duva, que é da IQIVIA, Senior Consultant Real World Evidence, o Guilherme Julian, também diretor do Real World Insights da IQIVIA, e a gente começou esse GT, esse grupo de trabalho, ele é recém-nascido, ele iniciou nesse ano, começo desse ano, nós recebemos aí o convite para constituir o GT, por conta de alguns trabalhos que nós já vínhamos fazendo em parceria com a IQIVIA, nesse sentido de buscar soluções para o financiamento da saúde. E a nossa primeira reunião do grupo aconteceu em março. Bem, nessa primeira reunião, a gente discutiu os objetivos, e como a Nilva falou, todos os temas aqui são muito vastos, e falar de financiamento em saúde, a gente percorre vários aspectos. Então, a gente foi focando, né, quais seriam a linha de atuação, a linha de trabalho desse grupo recém-formado. Então, nós pensamos em discutir, ser um grupo atuante, lógico, a gente precisa aumentar a participação, nós começamos aí corajosos em 3 pessoas, mas a ideia é que a gente conte com mais alguns voluntários, e é para discutir e propor modelos de financiamento, né, que atendam à necessidade da saúde da população, que atendam às necessidades da atenção oncológica, mais especificamente, e tudo isso dentro das diretrizes da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. E dessas diretrizes, o que a gente pretende abordar são as questões relacionadas ao financiamento da promoção da saúde, da prevenção do câncer, e do cuidado integral, que é todo o tratamento da doença, né, seja de qualquer modalidade terapêutica. E nessa discussão, nesse primeiro reunião do grupo, de fato, a gente falou de muitas coisas, né? A gente pode falar, caminhar em relação a buscar quais seriam as fontes dos recursos necessários para promover a saúde, e daí isso envolveria vários setores da economia, a parte tributária, a de arrecadação, taxas que existem específicas para a saúde, enfim, seria uma gama enorme de possibilidades. A disponibilidade dos recursos também, né? Então, a gente precisa ter esses recursos disponíveis em algum lugar para poder acessá-los. Então, isso também implica PIB, se a gente vai definir uma fração, uma fatia do PIB que vai ser destinada específica para a saúde, que caminho a gente vai seguir, os orçamentos da saúde, e também era uma discussão bastante ampla. Modelos de remuneração também para a saúde. Hoje nós temos o SUS, que começou finalzinho do século passado, e ele propõe atendimento universal, igualitário para todos, e ele tem todo um modelo de financiamento. Então, a gente vai trabalhar isso, vamos discutir, vamos pensar, ou modelos específicos para atenção oncológica, já que ela é uma condição especial de saúde. Então, tudo isso a gente foi olhando e resolvemos seguir um caminho que fosse olhar a declaração do movimento, que também tinha sido recém-atualizada, e nesse capítulo da declaração a gente encontrou um caminho para a gente começar o nosso trabalho. Então, ela fala dessa situação atual. Então, é um capítulo, vale a pena, convido vocês a ler esse capítulo, está muito interessante, bastante completo e, ao mesmo tempo, sucinto. Então, aborda essa questão da restrição de orçamento da saúde que a gente vive no país, e que ela está relacionada a vários aspectos: a crise econômica, que reduz a arrecadação, a teto de gastos, limitações de verbas. Ela aborda todos os temas com bastante profundidade. Então, ela mapeia exatamente a situação atual orçamentária da saúde. Ela propõe, né, cria esse modelo, onde a gente quer chegar. Então, a gente quer um aumento de recursos da saúde. O país tem um PIB considerável, então uma ideia, né, é que se aumente esse recurso para a saúde nos 3 níveis de gestão, garantindo então o que estabelece a nossa
constituição, universalidade, integralidade e equidade do cuidado ao paciente com câncer. Ter, no curto prazo, atualização periódica dos valores das APACs, que são a forma de se reembolsar os procedimentos no SUS, com periodicidade e regras pré-definidas. Então, também a gente tem uma defasagem grande nesses valores de reembolso, e também a nossa proposta é o que está nesse manifesto aí, na nossa declaração do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Propor a aplicação de novos modelos de remuneração em oncologia, que estimule um prestador de serviço a alcançar o melhor desfecho. Então, isso também muito se discute. E qual seria o modelo ideal onde todos ganhassem, paciente, prestador e o pagador. E aumentar a dotação orçamentária destinada a ações de prevenção e detecção precoce do câncer, que isso também é uma coisa relacionada à outra. Se eu melhoro a prevenção, o diagnóstico é mais precoce, e com isso eu tenho um custo de tratamento menor. E que tudo isso seja sustentável dentro da economia, né? Então, um modelo de atenção oncológica sustentável. E dentro da declaração tem como fazer. Então, eu sei como eu estou, onde eu quero chegar e como eu vou fazer, qual o caminho que é proposto para chegar nesse objetivo. E daí são várias propostas, né? São 5 propostas que tem na declaração. A gente começou pela proposta 1, um item da proposta 1. Né? Então, como eu falei, o grupo acabou de começar e essa foi uma forma que a gente encontrou de dar início e fazer esse kick-off do trabalho do grupo. Então, dentro dessa proposta, tem acompanhar a aplicação dos recursos provenientes do royalties de petróleo, gás natural e etc., que seria uma forma de vincular como recurso para a saúde, acompanhar e colaborar discussões a serem promovidas pela Frente Parlamentar de Saúde e a Frente Parlamentar de Oncologia no Congresso Nacional, especialmente no que se refere à destinação de recursos para a saúde e para a atenção oncológica. E um dos itens dessa proposta 1 da declaração era desenvolver estudos de economia em saúde para colaborar na discussão do financiamento do sistema. Então, pela expertise e facilidade que os 3 voluntários do grupo tinham, a gente resolveu começar aí pelo desenvolvimento desse estudo e assim fizemos. Então, nós começamos, já fizemos a elaboração, né, de um projeto de pesquisa que era para dimensionar o custo real do tratamento do câncer mais prevalente do país, que é o câncer de mama, nos diferentes estágios da doença. Porque a ideia era que se talvez os gastos, a hipótese, né, os gastos com prevenção poderia ser talvez até autofinanciáveis se a gente conseguisse reduzir o estadiamento ao diagnóstico pela redução do custo do tratamento, porque nos estadiamentos mais precoces, 0, 1, o custo do tratamento é menor. Né? Então, isso a gente já tem isso documentado em outros trabalhos. E se possível, dimensionar a defasagem no repasse do SUS em relação a esse custo real. Né? Então, a ideia é levantar o custo real dentro de uma instituição, dentro de um prestador, uma instituição prestadora de cuidado oncológico, quanto de fato custa aquele tratamento do câncer de mama em cada estágio e quanto ele recebe de repasse e qual a defasagem que estaria dentro desse valor, para ver se a gente pode também com esse um único estudo, abrir 2 frentes de discussão. Tá? Então, esse custo real, só repetindo o que eu já falei, englobaria realmente tudo, custos não só de medicamentos, radioterapia e cirurgia, mas das complicações, eventos adversos, internações das pacientes em decorrência de qualquer complicação da doença ou do tratamento, enfim, todos os custos relacionados ao tratamento. E a coleta de dados seria a partir do prontuário das pacientes. Bem, em que momento, então, já escrevemos esse projeto de pesquisa e o momento que a gente está agora é em busca de um parceiro, já tem alguns parceiros que nós abordamos, que já está bem encaminhado, uma instituição, ou seja, parceiros, né, instituição de saúde que pudesse fazer essa parceria para a gente escrever esse estudo. Então, é um grupo que está aberto a novos participantes, precisamos de ajuda, de reforço, mas estamos caminhando. Tá? Obrigada, Nilva. Obrigada a você, Denise. É um grupo jovem, mas muito trabalhador, né?
Então, eu acho que para o ano que vem a gente vai ter novidade, né? O estudo pronto. É um estudo bastante interessante. Acho que logo a gente deslancha. E as pessoas que tiverem interesse, que conhecem, né, o tema de financiamento, são muito bem-vindas. Também é um tema amplo. Bom, mas comunicar é muito importante, né? Tanto que o que estamos fazendo aqui é comunicar. Então, nós temos o nosso GT de comunicação, porque a comunicação, ela é importante para a informação, ela é importante para a educação, para o engajamento. Então, a Simone Simon vai falar para a gente um pouco do trabalho do GT de comunicação, como o GT tem trabalhado nos últimos 12 meses. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Nilva, obrigada a todos. Uma oportunidade sensacional poder representar esse grupo de comunicação do Todos Juntos contra o Câncer. O nosso GT, acredito que seja um dos maiores GTs, a gente tem um grupo bastante eclético, né? Eu sou a líder do GT, com muito orgulho, participo também do comitê estratégico, e a gente tem também a Carol Lima, publicitária, com MBA em marketing e comunicação de mercado, que ela é sócia-diretora da agência MAP, Design Digital. A doutora Sabrina Chagas, pós-graduada em Medicina Integrativa, pelo Hospital Albert Einstein e oncologista da Oncologia DOR. O Jader Brito, educador físico, formado pela Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba e coordenador técnico da Maple Tree Cancer Alliance Brasil. O Flávio Zemella, engenheiro da Poli USP mestrado, consultor de negócios e diretor da Zemed Estratégia de Marketing. O Otávio Machado, doutor em medicina e coordenador do departamento de avaliação e fisiologista da Maple Tree Cancer Brasil. A Graciele Balsan, relações públicas e pós-graduada em branding de conexão e coordenadora de comunicação da FEMAMA. A Anete Ortiz, graduada em Relações Públicas pela Casper Libero e pós-graduada em Comunicação Empresarial pela SPM, gerente-geral da Execution Health e gestora das plataformas Câncer Consciência, E o Nelson Guedes, psicólogo, mestre em Educação pela Unifesp, professor de Psicologia em curso de graduação e pós-graduação em Marketing. Então, vou trazer os objetivos, né? Vocês viram que o grupo é bastante eclético, então com isso a gente consegue trazer muitas ideias, né, importantes para fortalecer o TJCC como um líder na comunicação sobre oncologia no país. Né? Isso é muito importante, né? Pois essa disseminação e troca de informações entre as comunidades, indivíduos e instituições é o que pode justamente fortalecer para a educação e o conhecimento, né, sobre o tema. Né? Todos nós assistimos agora na pandemia um grande conflito, né, de comunicações, muitos fake news, e o câncer já enfrenta isso desde sempre, né? Até a palavra câncer, há alguns anos atrás, nem era mencionada. Então, nós estamos lidando com um problema muito grande de comunicação, né, e enfrentando como um grupo, né, com tantas entidades, como a Nilva mencionou, mais de 200 ONGs ligadas ao grupo, né, que apoiam toda essa gama de informação que é gerada. Tá? O segundo objetivo é a discussão, monitoramento e apoio na comunicação com enfoque nas pautas em destaque na mídia, tá? Então, a gente traz esses assuntos, né, que estão em destaques, artistas, né, que se acometem por patologias relacionadas ao câncer, e a gente traz isso com informação baseada em evidências e de qualidade, tá? Um terceiro objetivo seria informação como forma de educação, né? A gente já mencionou anteriormente, mas pensando aqui nos diversos públicos, né? Pacientes, familiares, a população, inclusive a própria imprensa, né? Então, o TJCC busca tornar-se uma referência e ser reconhecido por ser uma grande referência e um depositório de informação de qualidade no que se refere ao câncer.
principais atividades e desdobramentos, né? A gente teve ações que desdobraram canais e iniciativas das ONGs que são parceiras do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, o movimento torna-se um grande canal, né, para atingir mais pessoas e outras partes do país, né, entendendo que nós vivemos um país com muitas diferenças regionais, né? Então, o movimento, né, por ter representantes de todas as partes do país, se engaja com as ações de maior relevância e busca levá-las para todos os seus seguidores, tá? Outras atividades, uma segunda atividade seria a proposição de outros formatos e desdobramentos, né, mais buscando criatividade mesmo, né, nos calendários das campanhas e ações que o TJCC desenha. Então, ações digitais, né, e outros formatos que a gente entende que possa colaborar com aquela comunicação específica, tá? E o engajamento de diferentes entidades e ONGs e sociedades médicas apoiadoras também, né? Aqui é uma ação do movimento, né, de reunir periodicamente em um boletim suas principais iniciativas, né, apresentação da declaração, reuniões em Brasília. Então, tudo isso é reunido periodicamente em um boletim e o nosso GT de comunicação também se engaja na divulgação desse boletim, né? A gente entende que é importante, né, porque ele reúne aqui momentos e fatos assim que foram marcantes no período anterior, tá? Aqui foi uma ação específica que foi feita o dia D da declaração, que foi desenvolvida pela Carol, da agência MAP Design, né, que é voluntária, né, minha colega voluntária no GT, e foi muito bacana, muito elogiada, gerou muitos compartilhamentos. Então, aqui a gente trouxe, né, os pontos importantes da declaração, né, em cards, né, como vocês estão vendo aqui, muito visuais, né, e que levaram, né, essa informação de uma maneira muito eficiente, né. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, que toda a população receba efetiva promoção de saúde, que toda a sociedade seja conscientizada sobre a importância da pesquisa clínica e dessa forma, né, com esses cards e com ações como essas, a gente acredita que a gente reforça o trabalho de todos os demais GTs, do Todos Juntos contra o Câncer. Esse trabalho, né, é importante reforçar que o trabalho de todos os GTs, né, e do nosso, dar continuidade para as discussões que são feitas durante o Congresso, mas ao longo do ano todo, né? Então, o Congresso é um evento muito emblemático, né? Ele reúne muitos palestrantes e profissionais da saúde especiais, né? Mas durante todo o ano a gente busca trabalhar com os GTs para que os assuntos sejam relembrados e novos assuntos sejam trazidos à tona, tá bom? Então, acho que esse é um ponto interessante aqui da missão dos GTs, né? E a gente abraça isso com muita vontade no GT de comunicação. Aqui é uma ação mais específica com os movimentadores, né? Que acabam apoiando muito o trabalho de comunicação do Todos Juntos contra o Câncer no ambiente digital, especialmente, né? São médicos e líderes de ONGs que têm uma relevância, né, no ambiente web muito grande e que conhecem profundamente o câncer e que levam a informações diversas, né, e realmente movimentam o tema ao longo do ano todo, né, especialmente no evento, mas ao longo do ano todo. Muito obrigada. Obrigada, Nilva. Muito obrigada, Simone. Então é isso, né? Temos que fazer e comunicar, né? Exato. Senão é em vão. O que fazemos e não comunicamos fica para nós e não fica para o mundo. Então é muito importante comunicarmos. E falando em comunicação, então agora você que está aí na sua casa, no seu escritório, na clínica, você pode fazer perguntas que os nossos painelistas vão responder. Aproveita e comenta no Twitter ou no Facebook. Você coloca o hashtag Movimento Todos Juntos contra o Câncer.
e aí você vai acompanhando a sua postagem no debate. Então, agora vocês mandam as perguntas e a gente vai fazer aqui para os nossos participantes. Se vocês puderem endereçar a pergunta melhor, senão eu posso fazer aqui o direcionamento. Muito obrigada a todos. Me despeço por aqui, mas amanhã nós vamos ter mais debates. Então, a partir das 16h, você se liga na plataforma que você vai ter muito debate interessante. Muito obrigada pela sua atenção. Já estamos no ar? Bom, boa noite a todos, boa noite aos painelistas, né? Agora estamos aí um pouco distante, fisicamente, mais próximos do coração. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Inspirada. Muito obrigada pela sua assistência, muito obrigada pelas perguntas. Nós já temos aqui algumas perguntas interessantes, algumas estão endereçadas e outras não. Então, as que não estão endereçadas, eu vou fazer a pergunta e quem se sentir à vontade, ergue a mão e responde, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: quando será possível uma personalização eficaz do tratamento oncológico? Os gastos com tratamentos oncológicos que geram altas toxicidades são altos e podem ser melhorados com a medicina de precisão. Quem se habilita? Será que eu vou ter que bancar o metido aqui? Você vai ter. Vai firme. Bom, a questão da medicina personalizada, eu vou me intrometer, não sou médico, sou farmacêutico, mas assim, eu já ouvi falar muito dessa questão da medicina personalizada e é um desejo bem intenso de todos nós. Qualquer um de nós adoraria ter um tratamento certinho para o nosso código genético, para a nossa formação, para o nosso organismo como um todo, etc, etc, etc. A questão é que, assim, primeiro, do ponto de vista científico, a gente ainda está tateando muito nisso. As terapias que estão surgindo atualmente são terapias geralmente chamadas terapias-alvo, ou seja, elas vão se dirigir a sítios ou a targets, ou alvos específicos em células, que podem estar representados em alguns grupos de pacientes e não em outros, mas isso ainda não é a medicina personalizada, assim, no mais avançado senso da história. A questão é que quanto mais a gente personaliza a medicina, mais cara ela vai ficar, porque imagina o seguinte: se eu tenho 1 milhão de pacientes que respondem a um tratamento X, uma terapia-alvo X, e de repente agora eu descubro um novo jeito de tratar essa doença, que ao invés de ter 1 milhão de pessoas, eu passo a ter 10 mil pessoas que têm um determinado gene para responder a um tratamento de câncer, a empresa que vai fabricar esse produto, que vai atingir 10 mil pessoas, ela vai ter uma expectativa de ganho muito menor do que ela teria se ela fosse usar esse tratamento para 1 milhão de pessoas. Então, obviamente, o tratamento vai se tornar mais... A medicina personalizada é um desejo muito grande, é uma necessidade muito grande, mas nós ainda vamos ter que evoluir, acho que, na minha opinião, acho que ainda vai ter que evoluir um pouco nesse conceito de acesso e de sustentabilidade para poder chegar na medicina personalizada com todos os ótimos níveis que a gente espera dela. É verdade, né, Wilson? Acho que esse é um desafio. Hoje a gente tem aí as terapias-alvo, a gente tem os tratamentos com anticorpos, que já melhoram muito os efeitos adversos. Mas ainda tem um tempo para descobrir e um tempo para ver como vai pagar, né? Porque esse é outro desafio. Então, muito bom. A segunda pergunta, ela é direcionada para você, Wilson. Opa, eu metido, como sempre, já fui respondendo a primeira, agora já vou responder a segunda também. Pois é. A pergunta é a seguinte: Olá, professor Wilson, por favor, quais vias são utilizadas para identificação dos principais problemas de acesso a medicamentos? Deixa eu falar uma coisa.
Se vocês quiserem complementar as perguntas, vocês podem também, tá? Então, a pergunta é para o Wilson, mas depois do Wilson, se vocês tiverem coisas que podem complementar, fiquem à vontade. Vamos lá, Wilson. Porque realmente uma pergunta como essa, assim, eu poderia pedir até amanhã para responder, porque são tantas vias, são tantos problemas para acesso, que é difícil sintetizar isso em uma resposta simples, né? Porque acesso, na verdade, é tudo, né? Acesso vai desde a descoberta da molécula, a transformação passa pela pesquisa pré-clínica, o lançamento do produto no mercado, a questão do preço, a questão da logística, a questão do treinamento dos profissionais para usar o medicamento, ou a farmacovigilância. Na verdade, tudo isso é acesso, porque no final das contas o paciente só vai receber um tratamento adequado, na qualidade certa, na forma certa, no preço certo, no momento certo, se todas essas peças se combinarem entre si. Qualquer peça dessa engrenagem que não funciona direito vai atrapalhar, vai dificultar o acesso da maneira mais desejável que a gente possa ter. Então, essa pergunta é muito interessante, mas ela permitiria que eu ficasse falando aqui, já que eu sou falador mesmo, né, eu ficaria falando horas e horas. Eu vou me restringir aqui para dar uma mordida na língua para não ficar falando mais. Travamos? Olá. Oi, Nilva. Oi? Travou para todos aqui? Não, Travou. tô ouvindo. Agora sim. Travou, agora está voltando. Agora sim. Tá. Bom, eu não sei, Wilson, até quando... Até o final, né? Ok. O Wilson... Bom, eu já falei o que chegue, né? Wilson, você terminou a sua resposta? Que para mim travou, eu não consegui até o fim. Não, terminei. Não sei se para o público todo foi até o finalzinho, mas eu parei com a mordida na língua. Eu não sei se a minha conexão está... Para você está travando? Tá travando também. Tá travando, sim. Deu uma paradinha, mas tá voltando. A minha ligação tá boa. Bom, eu agora... Parece que... É que vocês viram a minha filha vir aqui atrás, né? Que não travou. Ela falou que não travou para o público, mas travou, né? Travou vocês, mas ele não. Legal. Então tá bom. Tem alguém aqui para falar. Mesmo sabendo se as pessoas estão vendo ou não, né? Bom, alguém quer complementar a resposta do Wilson? Se alguém conseguiu ouvir inteira? Eu acho que eu vou mudar a minha conexão. Porque realmente diz que na plataforma está tudo bem. Talvez eu fique um pouquinho fora do ar, mas eu vou fazer a troca. Tá bom, eu vou deixar. É uma excelente ideia. Se eles não ouvirem, a próxima é a seguinte: é para a Sônia. O que fazer para atrair uma maior pesquisas clínicas para serem realizadas no Brasil? Ela não conseguiu ouvir, você passa para ela? Acho que eu ouvi bem, pode deixar. Ouvi bem. É o que fazer para conseguir atrair mais pesquisa para o Brasil. Bom, na verdade, é um pouco do que a gente vem fazendo no GT, é o que a gente, de todos que trabalham, né, nessa área de pesquisa clínica, é o que a gente vem tentando fazer. Então, é mostrar qualidade, mostrar ética, mostrar tempos que são tempos
de acordo com o que existe nos outros países, para a gente não perder tempo na parte de preparar o estudo clínico. Então, assim, para atrair, a gente tem que mostrar qualidade, ética, segurança, tem que ser mais até do que ter um tempo adequado e rápido, tem que ter previsibilidade, é uma coisa que a gente vem buscando, porque se a gente sabe que vai demorar, por exemplo, 6 meses para começar um estudo, o centro de pesquisa se prepara, todo mundo que está envolvido com a pesquisa se prepara nisso. Agora, se você imagina que vai demorar 6 meses e demora 9, você perde pacientes, você desarranja todo esse sistema. E, às vezes, até o contrário, se você se prepara para 6 meses e a aprovação sai em 2, é bom, ótimo, mas nem sempre você está preparado para começar o estudo. Então, previsibilidade é uma coisa muito importante. E capacitar profissionais, que é uma coisa que o Brasil vem fazendo já faz algum tempo. Essa capacitação de profissionais envolve não só o médico pesquisador, como toda a equipe multidisciplinar que trabalha. E uma coisa que a gente já falou um pouco hoje nos painéis anteriores, e agora a gente até tem uma área de comunicação, uma pessoa na área de comunicação aqui também, que é divulgar um pouco mais o papel da pesquisa clínica, a importância da pesquisa clínica, e de modo a aumentar a confiança nesse trabalho, e mostrar que os medicamentos, eles não conseguem ser desenvolvidos de outra forma que não seja através da pesquisa. Então, na hora que a gente esclarece essas coisas, você tende a atrair mais, a motivar os pacientes, a motivar os profissionais e a conseguir fazer um trabalho mais produtivo e mais útil para todo mundo. Não sei se alguém quiser completar, fiquem à vontade. Travou um pouquinho, mas deu para ouvir bem, continua travando, né? Eu queria só complementar que realmente o tema pesquisa clínica ainda traz uma série de desafios, né? Acho que a gente precisa trabalhar melhor todos esses conceitos, né? Como você bem falou, a gente nunca mais usar o termo AIA, né? Que é um termo tão pejorativo, e sim é uma oportunidade, muitas vezes, né? De opção de tratamento e de novas condutas, né, que muitas delas nem estão ainda no Brasil. Então, a pesquisa clínica é um grande desafio e acho que a gente pode trabalhar em todas as etapas mesmo, né, apoiando essa desmistificação do tema. É um tema ainda muito desafiador para a gente trabalhar, mas a pandemia trouxe uma luz boa para a gente, né? De que é possível fazer agilidade. Desculpem. Eu ia fazer um comentário em cima da fala da Sônia agora e anterior, que assim, achei extremamente interessante você ter feito aquela frase que a pesquisa clínica, não vamos tratar os pacientes como cobaias. Tem uma demonização meio estúpida que existe em relação à pesquisa clínica, achando que quem faz, as empresas que patrocinam a pesquisa clínica estão querendo usar cobaias, estão querendo transformar as pessoas em ratinhos de laboratório. Aí, as mesmas pessoas que falam coisas dessas, depois, quando um produto dá um efeito adverso, ou quando não dá a eficácia esperada, são as primeiras que vêm e falam contra. Então, assim, as pessoas têm que se decidir, ou é a favor da pesquisa, e a pesquisa serve exatamente para isso, ou é contra a pesquisa, então aceita os produtos com os defeitos que eles tiverem. A pesquisa é isso, a pesquisa é para evitar que você tenha defeitos depois. É verdade. Pessoal, eu voltei, tá? Perdi muita coisa. Bom, a Sônia respondeu a pergunta, Sônia? Tentei. Então tá ótimo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, aí essa é específica, vou precisar de um voluntário, que faz a seguinte pergunta: qual a importância do trabalho dos GTs em momentos de crise na saúde, como estamos vivendo atualmente? Alguém se habilita?
Posso comentar de maneira bem ampla, né? Eu acho que a gente já tem, justamente como foi apresentado, diversas frentes de trabalho. Então, o grupo é muito ágil para lidar com fatos que afetam diretamente o paciente oncológico. A gente teve esse ano alguns fatos relacionados a agrotóxicos, né? Que eu acho que o grupo foi muito eficiente, já logo se pronunciar e elaborar um material, e vários já se envolveram nessa questão. Então, eu acho que esse movimento organizando todos os GTs, né, já existe uma dinâmica rápida e com especialistas assim muito diversos, e a gente consegue elaborar com que a verdade, né, seja mostrada, né, os fatos que têm mais evidência, vamos dizer assim, né, sejam mostrados, e acho que essa eficiência é muito interessante, assim, foi construída pelo movimento. Muito bom. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu talvez só dissesse que os GTs, eles trazem a oportunidade de você juntar expertises e assim, dividir as responsabilidades ao mesmo tempo, de modo a não ficar todo mundo trabalhando em várias ações ao mesmo tempo, que às vezes dá uma desconexão, né? Acaba não sendo frutífero. Na hora que você trabalha com um GT específico, você tem um foco e, ao mesmo tempo, você tem pessoas que não obrigatoriamente se conheciam, às vezes são pessoas que você conhece no GT, e onde a soma disso é muito boa, né? Então, eu acho que, assim, dividir as responsabilidades para focar naquilo que você pode agregar mais valor. E isso não é só em tempos de pandemia, em tempos de Covid, em tempos de crise, né? Isso é em qualquer momento, né? O TJCC, por exemplo, já estamos no 7º congresso, quer dizer, já são 7 anos de trabalho, os GTs existem já há algum tempo, e obviamente que em momentos de crise, ele é muito mais importante, mas é importante também em qualquer momento, né? É verdade, Sônia. Alguém tem algo mais a dizer? Eu ia falar isso que a Sônia falou. Eu acho que a união de grupos diferentes, de pessoas diferentes, que você consegue fazer um trabalho mais forte, né? Você consegue unir informações, isso tanto na crise quanto fora. Quantas vezes a gente já uniu grupos diferentes para atingir determinado objetivo, conseguir um dado, conseguir uma hipótese, uma proposta. Eu acho que isso é válido em qualquer momento, tanto na crise quanto fora, porque o nosso trabalho é contínuo, independente de crise, né? Nossa proposta com relação ao câncer e a declaração, ela é contínua. A gente está vivendo uma crise agora, mas o câncer, ele está sempre aí, que é a nossa ideia, né? De proposta de melhoria. Né? É claro que agora é uma situação delicada, mas essa interação que a gente tem entre os grupos, ela é constante. E ela é sempre com benefício para todos. Muito bom, é isso mesmo. O que eu fazia também era a respeito de que os grupos, pelo menos todos os grupos que eu tenho visto, são pessoas muito, muito focadas, né? Um voluntarismo de muita vontade. E pelo lado da Abrali, que coordena o TJCC, também dá uma liberdade total para que nós façamos o nosso trabalho sem nenhum direcionamento, nenhuma pressão. Assim, os grupos têm feito as suas coisas do jeito que a gente quer, da maneira como a gente acha que é correto, e as coisas estão funcionando muito bem. Bom, nós temos mais 3 perguntas e temos mais 5 minutos. Como tem... E linha para quem? Você, o Wilson, assim não vale. Você pediu para o pessoal ficar encomendando pergunta para você. Mas olha... Estou amarrando a boca. É o seguinte, eu vou ler as 2 últimas. Não sei, agora dúvida. Wilson, eu vou ler 3. E aí, porque eu acredito em você. Aí eu vou ler as 3, e daí acho que você consegue
resposta global que eu acho que vai ser o nosso fechamento. Então, a primeira é como não deixar... aqui é desafio, não é? O câncer não é desafio? Responder pergunta também é. Deixar que os interesses secundários mencionados pelo Wilson Folador interfiram no acesso ao tratamento e prejudiquem a batalha contra o câncer. Guarda essa, tá? Aí a gente tem mais duas. A equipe de acesso das indústrias, você vê que elas são relacionadas. Para a equipe de acesso das indústrias, há alguma ação que podemos fazer para ajudar, de alguma forma, tentar agilizar a entrega em tempo hábil? Primeira é em relação aos interesses secundários. A segunda é se a indústria, né, se a equipe de acesso pode fazer alguma coisa para agilizar o acesso aos pacientes. E aí a outra é como nós, como indústria, quais atitudes podemos tomar para ajudar no acesso aos medicamentos antes mesmo de se tornarem um processo de judicialização. As duas últimas estão dentro do mesmo escopo, e a outra é como não deixar que os intersecundários mencionados interfiram. Enquanto eu fui perguntando, você já pensou na resposta. Então agora vamos lá, Wilson. A plateia é sua. Vamos lá, então... Vamos lá, para não tomar os 5 minutos todos. Na questão de como não deixar que os interesses secundários... talvez a resposta de $1 milhão, né? Mas assim, o problema é o seguinte, está se discutindo muito umas novas formas de remuneração do sistema de saúde, nas quais quem presta o serviço se envolve bem com os riscos. Imagina o seguinte, eu sou o fornecedor do medicamento X ou da cirurgia Y, e eu chego para você, Nilva, e falo o seguinte, olha, eu vou te vender esse tratamento aqui, e se funcionar, funcionou, se não funcionar, funcionasse. Eu tenho toda a pesquisa dizendo que funciona. Aí você pagou o tratamento e aí, de repente, o tratamento não funcionou. Então, isso é uma situação que pode levar a conflito de interesse, porque se alguém tem algum tratamento pela qual a pessoa pode ganhar alguma coisa em função de ter vendido aquele tratamento, seja a indústria, seja o prestador de serviços, seja até o pagador, quando o pagador diz que não vai pagar um determinado tratamento, ele também pode sofrer, ele está indo o macaquinho para o ombro de uma outra pessoa. Na hora que a gente cria novos métodos agora, que, por exemplo, são pagamentos através de risk sharing, compartilhamento de risco e outras coisas do gênero, nós estamos criando novos métodos pelos quais todo mundo que está participando está correndo algum risco. Eu te vendo alguma coisa e digo o seguinte, se não funcionar, eu te pago um seguro em cima disso. Então, qual é o interesse seu? É que o negócio funcione. Agora, você vai pagar e assim, se o produto não funcionar, o que acontece? Aí entra essa história. Se não funcionar, eu que te vendi o produto, eu te pago uma multa, qualquer coisa que seja um seguro contra a falha. Nessa hora, quando as coisas começam a acontecer desse jeito, esses interesses secundários começam a ser um pouco quebrados, porque não há mais como agora simplesmente passar o macaquinho para você e dizer, olha, toma que o macaco é teu. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais pareadas, sabe? Dizendo assim, funciona, e se não funcionar, eu também vou pagar por isso. Então, essa é uma das maneiras que está se encontrando, só para falar rapidamente, para a gente evitar essa questão de que os interesses secundários estejam acima do interesse primário, que é a saúde do paciente. Desculpa, assim, eu vou ter que responder só desse jeito, que senão eu vou estourar os 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E em relação às outras duas da indústria, o que a indústria pode fazer para agilizar aí os processos? Olha, a indústria, nesse processo que eu mencionei, da questão do risk sharing e outros modelos de remuneração, a indústria tem um papel essencial porque, assim, ela é quem está fornecendo o produto. Então, seja o medicamento, seja o material, esses são os itens que estão mais à frente do problema atual de remuneração. Então, eu diria que a indústria, ela poderia talvez se voltar a mudar essa realidade, mas não só a indústria, porque também existe um outro problema. No Brasil, todas as questões que não envolvem o medicamento ou o material, todos os procedimentos, honorários médicos, tudo isso está totalmente subvalorizado. Então, se a gente ficar agora falando só da indústria, a indústria fazer a parte dela,
ela vai continuar sendo a grande vilã da história. E o problema de ser o vilão é que, assim, é muito fácil você ser o vilão quando está tudo com preço baixo. Então, se você vai num restaurante, toda a salada tá baratinha. Aí o feijão e o arroz estão caros. Por quê? Porque a salada está muito barata. Então, assim, o que acontece na saúde? O procedimento médico, a diária de internação, não digo oxigênio, mas assim, tudo que não é material e medicamento está com preço baixo. O que aparece? Aparece que o material e medicamento está com preço muito alto. Não é exatamente essa a realidade. Quando você olha no exterior, as diárias de internação, os procedimentos médicos têm uma remuneração melhor. Eu não estou aqui sugerindo que se levante tudo, mas assim, tudo precisa entrar num certo balanço, num certo equilíbrio, para que a gente não fique, de repente, transferindo toda a responsabilidade só para o material e medicamento, porque isso aí não leva a gente a lugar nenhum. O material e medicamento tem custo dele. Só que na hora que a gente está vivendo essa realidade de que todo o resto é muito barato, a gente acaba dando o olhar e dizendo assim, olha, o culpado disso é quem vende material e medicamento. Sair um pouco dessa maneira, dessa miopia que está sendo hoje. Muito bom. Nipa, posso falar um pouquinho, rapidinho? Tá? Sim, claro. Não, só nessa questão aí de como fazer, né, para melhorar o acesso, né? Eu acho que assim, os envolvidos têm que pensar no paciente. Não pode pensar como indústria, não pode pensar como médico prescritor, não pode pensar como pagador, embora essas funções todas existam, né? Então, talvez eu esteja propondo algo que seja muito utópico, mas a gente tem que pensar no paciente, né? E lembrar uma coisa que foi comentada na mesa de abertura, acho que foi pelo André, hoje, um pouco mais cedo, onde ele falava que, assim, saúde não pode ser considerada um luxo, né? Saúde é um bem comum, que eu acho que foi o termo que ele usou, e é onde você tem que investir o que for necessário, mas com rigores, né? Com atenção, sempre focando naquilo que é o final, que é o paciente, né? E não todos os intermediários. Então, acho que assim, é pensar no paciente, que é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, né? Sônia. Bom, eu acho que você falou uma coisa muito importante. Parece meio óbvio, mas o paciente é que realmente tem que... A gente sabe que outras coisas desviam a atenção, né? Mas o paciente tem que ser o foco e tem que ser discutido tudo em função do paciente. Um dia nós vamos todos conseguir ter o mesmo foco. Deu o nosso tempo, então nós vamos finalizar o nosso... Eu não sei exatamente em que hora eu apareci, que hora eu não apareci, porque aqui travou bastante, mas vocês tiveram oportunidade de ver minha filha aparecer para dizer que estava passando, só faltou passar a minha gata aqui para miar, né? Mas tudo bem. Então, gente, muito obrigada a todos pela audiência. Obrigada à doutora Sônia, a doutora Alice, a Simone, ao Wilson por estar conosco e por fazer parte dos nossos GTs, aqui representando os outros 6 que também que não puderam estar presentes. Então, muito obrigada. Vamos seguir firme e forte, porque esse é o nosso trabalho e nós podemos fazer a diferença, não é mesmo? Obrigada, boa noite para todos, para toda a assistência. Amanhã, às 4 horas, tem mais. Então, todo mundo se conecta, que a gente tem uns painéis super legais amanhã. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.